Olá, pessoal, começando mais um M, hoje com um convidado para lá de especial, Cláudio Manuel Mascarenhas Pimentel dos Santos, baiano de Salvador, meu conterrâneo, de 25 de dezembro, faz aniversário no Natal, inclusive, é a mesma data inclusive, uma data simbólica. E nossa equipe, o Davi Baia, diretamente, nosso correspondente internacional, diretamente de Portugal, e o nosso outro super correspondente que está no Rio de Janeiro, que é o Márcio Escudeiro, que deveria estar em Miami, mas pelo visto aí, pelo seu background, você está em Manhattan hoje. É verdade, tudo verdade. Beleza, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Cláudio. A gente aqui, eu vou aproveitar rapidamente, tem um manual do YouTube que a gente tem que sempre pedir like, pedir que se inscreva. Exatamente. Então, Davi, que faz sempre as honras. Davi, por favor. Exatamente, meu âncora. Olha, eu percebi que você não apresentou muito o nosso convidado e fez bem, porque o cara ficou 20 anos no horário nobre da Globo. É mais fácil ele apresentar a gente do que outra coisa, pô. Todo mundo conhece. Quem não conhece, Cláudio Manuel. Mas eu vou te falar o seguinte, ô Cláudio, você agora que está aí nessa nova etapa da sua vida de YouTube, existe um manual. Você sabia que existe um manual do YouTube? Quando você... Exato. Essas coisas todas. Quando você compra o YouTube, que tem na caixa, tem lá a caixa, tem um manual dentro. Você tira o plástico bolha, tem um manual que diz o seguinte: peça inscrição no início do vídeo. Isso era um debate que a gente fazia aqui no canal, porque nos nossos primeiros vídeos tinha pouco like, tinha pouca inscrição. Por que as pessoas estão dando pouco like? A gente leu o manual porque a gente não pedia. Aí a gente começou a pedir. As pessoas gentilmente começaram a se inscrever, começaram a mandar mensagem, e você que faz parte dos 97,8% de pessoas que não estão inscritas, hoje temos um convidado de garbo e elegância. Você que pediu, não só pediu, mas exigiu reflexões sobre essa quarentena, como é que você pode sair mais forte depois dela. Você pediu médicos, a gente trouxe médicos, cientistas políticos, a gente trouxe cientistas políticos, economistas também. Você ficou maluco, pediu psicanalistas, trouxemos. Mas você pediu o seguinte: você quer a solução definitiva para os seus problemas? Tem uma boa notícia. Seus problemas acabaram, meu amigo. Temos aqui o CEO das organizações Tabajara, hoje com a gente, Cláudio Manuel. E aí eu passo a palavra para o meu amigo Márcio Escudeiro. Márcio, algum produto das organizações Tabajara você recomendaria para acabar com a nossa crise no Brasil? Cara, eu estava aqui pensando, né? Que a gente estava fazendo uma resenha aqui antes de começar. E aí eu falei, puta, cara, o Davi falando que era fãzão. Eu era fãzão, sou fã, na verdade, ainda. Eu era, mas não sou mais, não. Já não gosto tanto. Que é livro. Eu tava aqui pensando, falei, porra, essa quarentena é do cacete, né? Porque traz oportunidade mesmo. Eu ficava em casa vendo o Cláudio Manuel pela tela, né? E aí, porra... Hoje é a mesma coisa. Vai. Você está em casa vendo o Cláudio Manuel pela tela. Porra nenhuma. Não mudou nada. Inclusive, tem um papo de bastidores, ô Márcio, que é o seguinte, Cláudio, eu virei para os caras e falei assim, bom, a pauta da semana, segunda tal, terça, aí eu falei Cláudio Manuel e fulaninho. Não, é porque não dá para falar os nomes, porque a gente não sabe se o programa vai na sequência. Aí os caras viraram para mim e falaram assim, pô, Cláudio Manuel? Aí eu falei, Cláudio Manuel, caceta. Aí os caras, pô, não precisa ser violento, calma aí. Eu falei, pô, mas não é... Eu falei, não estou sendo violento, aqui ele é do caceta. Enfim, Cláudio, muito bem-vindo. Você cursou a engenharia na U, fazendo um briefing rápido, economia no FRJ, história na PUC, é ator, humorista, redator, diretor, participou do Super Caceta e Planeta, programa que todos nós somos fãs até hoje, com seus parceiros, né? O Hélio, o Beto, o Marcelo, o Reinaldo, o Hubert, do Sunda e a Maria Paula na última versão. É casado há 26 anos com a Valéria Lima, economista, e fez uma declaração bem interessante. Hoje o programa deve ser bem polêmico.
perguntado por que não quis ter filho e você respondeu: optamos pelo sexo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado, prazer imenso, né? Ter mais uma oportunidade de ter uma conversa bacana, uma conversa boa, que andou meio raro, né? Eu acho que a quarentena hoje devolveu esse esporte, né? Que as conversas estavam muito estéreis, muito clubísticas e muito ruins, né? Agora, pelo menos você consegue fazer uma curadoria melhor, né? Você consegue ter experiências interessantes do velho e bom bate-papo. Então, muito obrigado aqui pelo convite. Só falar assim no início, eu fui, para você ver, mais chato que manual de YouTube, velho. Eu fui num debate uma vez sobre isso, sobre se era importante ou não falar no início. Aí chegaram os caras que tinham uma tese que era: o mais importante era você fazer no início, no meio e no fim. Quer dizer, o cara descobre o início, o meio e o fim. É sensacional, é muito bom isso. Bom, tem sentido. Qual é o teu time, Cláudio? Qual é o seu time? Porra, cara, naturalmente. Daí você, porra. Naturalmente. Todos nós. Sou flamenguista de antiguidade. Eu não me lembro. Eu nasci em Salvador e nunca tive time na Bahia. Até porque a gente é do sul da Bahia. Quer dizer, eu sou de Salvador, mas minha família é toda do sul da Bahia, ali perto de Caravelas, Prado, que é uma área que, na época que eu nasci, a Bahia era leste, não era da região leste. Era a área assim, que até hoje você não vê um torcedor do Bahia Vitória. É muito mais fácil. Hoje em dia você só vê torcedor do Barcelona, do Real Madrid e tudo. Mas você Meu não Barça. vê. É uma área que é Bahia geograficamente, mas não era tanto Bahia culturalmente. Tanto que você até 20 anos atrás era mais fácil comer uma boa pizza do que uma boa muqueca. Entendeu? Então é uma Bahia assim. Então eu sempre fui flamenguista. Esse agora na quarentena até foi engraçado. Teve um dia que viralizou aí, que eu recebi um vídeo do campeonato de 92, que o Flamengo e Botafogo a gente gravou para o programa. Foi o primeiro ano do Cacete Planeta Urgente, que a gente já tinha um ano anterior feito Dores para Maiores, e antes a gente era redator do TV Pirata. Mas com o Cacete Planeta Urgente era o primeiro ano, e a gente foi gravar. O Flamengo tinha ganho 3-0 o primeiro jogo, já estava no papo, que a gente ia gravar dentro do campo, e teve algumas curiosidades. O primeiro que eu recebi esse vídeo do nada, não sei porquê, porque não é data redonda, de mais de 100 pessoas, um monte de gente: não, você viu? E era eu fazendo essa reportagem. Bussunda foi vetado dessa reportagem por causa do que ele escrevia no jornal O Dia, e era uma coluna super flamenguista, e ele pegava muito no pé de Júnior Baiano. Júnior Baiano soube que a gente ia gravar, ameaçou o Bussunda de retaliações físicas, e o Júnior Baiano podia causar danos. E aí a gente trocou o Bussunda, e fui eu e Beto, que é tricolor. Teve nesse dia também uma tragédia que desabou, né? Um monte de gente da Arquiba. E teve também um marco para mim, pessoal, que na hora eu lancei, que não estava nem no texto, que era Todo Mundo Tenta e Só Mengão é Penta. E isso também viralizou na torcida, virou camiseta, o cacete. Então foi esse meu passado flamenguista é desde sempre. E foi agora em Lima, né? E foi em Lima nessa jornada aí. Era isso que eu queria perguntar para você. Você acha que isso que está acontecendo hoje, esse negócio de quarentena, do vírus, você acha que isso aí é um complô da China, cara, para o Flamengo? Sei lá, os caras tentaram comprar o clube. Porque olha só, isso é mídia paulista que está fazendo. Bicho, a final da Libertadores quase não aconteceu lá no Chile, porque a galera tava quebrando tudo, tava tendo um incêndio na rua. Aí, porra, conseguimos ganhar aquele negócio, foi uma confusão, mas a gente conseguiu. E esse ano que o Flamengo ia ganhar tudo, inclusive, sei lá, o campeonato aí do mundo, que a gente ficou em segundo lugar do ano passado, não tem nem mais futebol, cara. Acabaram com tudo. Você acha que não pode? Não, eu não tenho a menor dúvida, porque, na verdade, os anti chegaram à conclusão que não estava dando mesmo para impedir. O Flamengo começou o ano ganhando tudo. Qual é o único jeito do Flamengo não ganhar tudo no ano? Acabar com o ano. Entendeu? Então é óbvio que foi isso. Eu não tenho a menor dúvida que esse é o alvo principal. E porque se você estivesse disputando, né, a gente estava ganhando. Como diz
Eu sou Bruno Henriquista, sigo a escola, outro patamar. Então a gente estava muito melhor que o Brasil, a gente estava melhor que 90% do planeta Terra. Entendeu? Tirando algumas democracias ocidentais muito bacanas, a gente estava melhor que todos. Entendeu? Então foi um duro golpe. A abstinência de gol de Gabigol, entendeu? Pô, que é um hábito também. Você já estava hoje tem gol de pô, entendeu? Tudo isso foi uma retaliação contra a felicidade da nação, não tem a menor dúvida. Eu gosto quando a gente recebe flamenguistas que nem você, porque a gente sempre consegue bater um papo isento e imparcial sobre os assuntos. Aqui é Fla-Press, não tem outra coisa. A gente está triste mesmo com esse momento, mas para o botafoguense não mudou muito, né? Continua em casa. Não, ao contrário. Por exemplo, eu soube que vão fazer um hospital de campanha no Engenhão, vai ser a única maneira de encher o Engenhão. Agora. Se não fosse a pandemia, brother, então tem um outro lado, né? A nossa audiência com o Botafoguense já foi para o espaço, já não é de hoje. Perdeu. Perdeu os 4 caras. Eu falo com o Della Penha. Della Penha, ele não é torcedor, ele é porcentagem, né? Tipo assim, ele representa os 11% da torcida. Nós não perdemos os 4 torcedores do Botafogo, não. Acho que eles não estavam nem aqui no YouTube, eles estariam se fosse um programa de rádio AM. Então, como é YouTube, eles já não estão mesmo. É uma galera mais antiga. Mas há quanto tempo Botafogo e Vasco não ficam 2 meses invicto? Entendeu? Tem um lado bom. Tem um lado bom. Então, o respeito voltou, né? Assim dizia o Eurico. Vocês estão aumentando o homem do respeito. O cara que tem a bandeira do respeito é o Eurico. Não é bola. Depois agora... Fala, desculpa. Não, é que eu olhei aqui, eu estava conversando, eu olhei aqui que você também parece que tem um projeto. De quê? Você tem um projeto aqui que eu estava vendo de um programa às quartas-feiras. Eu estou que tendo. Passou batido aqui. Na verdade, foi um convite também do camarada Joselito Miller, que é um personagem, né, de um jornalista, advogado. Eu tenho acompanhado, muito bom lá no teu Facebook. E o Joselito me convidou para escrever a orelha do livro dele. Aí ano passado a gente começou a fazer a turnê que comemorava 30 anos de carreira do grupo, e a gente se conheceu pessoalmente, que só via também Facebook. E aí, agora, na quarentena, teve um outro camarada que chamou nós dois para fazer uma live. Aí esse camarada que intermediou não pôde fazer porque ficou preso no interior do Rio, preso pela quarentena, não pela polícia, na casa da mãe. A conexão lá era muito ruim. Aí eles convidaram a Madeleine Laxco, que é de São Paulo, que era jornalista da Jovem Pan. Eu nem conhecia, e a gente se deu super bem, então estamos fazendo um negócio quarta-feira, chama Zoeira Sem Partido. Está indo no ar no canal, tem um canal chamado TV Democracia, no canal dela, no canal dele e no meu Face. Porque eu também sou tão desorganizado que eu, por exemplo, eu não tenho canal, né, ainda. Agora que eu estou pensando em ter canal no YouTube. Quem tem canal no YouTube é o Caceta, né? O grupo. E tem Instagram eu vou de vez em quando, Twitter eu não vou, que eu não tenho o menor saco, porque eu não tenho... Eu não sou gentleman, né? Então, assim, camarada, eu tenho digamos assim, um preceito básico. Eu nunca xingo primeiro, entendeu? Assim, eu nunca sou o cara que parte primeiro para dentro. Agora, partiu para dentro, velho, tenha certeza que você tem carcaça, que se você não tiver carcaça, não faça isso, entendeu? Porque, então, tem uns camaradas que, ainda mais agora que, né, mudou o sinal, que ficou engraçado, os malucos agora são do outro lado, e eu, pelo menos, sempre tive a minha equidistância no sentido de que eu dou tiro em todo mundo, isso profissionalmente, né, isso como formação. A gente sempre teve isso no grupo, eu sempre trabalhei em grupo, então isso eu sempre tive para mim também como um valor que a militância ou a opinião atrapalham o humor, né? Então, profissionalmente, eu sempre tive isso. E a gente sempre teve isso como hábito, porque a gente era um grupo muito
plural, nós tínhamos 7 integrantes e a gente nunca teve eleição, nenhuma eleição a gente votou no mesmo candidato. Então, a gente não tinha essa coisa partidarizada, a gente tinha opinião, quebrava o pau, cacete, mas nunca fechamos posição. Então, hoje você tem essa coisa que é engraçada, né, que eu brincava que a gente sempre fez humor na política, e até o Lula, todo mundo foi eleito através do voto. Só o Lula que foi o primeiro através do devoto. Né? Então, e agora tem esse novo também, que é eleito através de uma devoção. E quando você vai no núcleo duro da devoção, que também do outro lado tinha, mas aquele lá eram uns caras assim, meio vestidos de vermelho, com a foice na mão, gritando socialismo, querendo fuzilar algum outro. Agora são uma coisa meio religiosa armada, com roupas de camuflagem e gritando acelerado coisas pela rua, que é você assim, meu Deus, como é que lida com isso? Né? Você não tem internação obrigatória, entendeu? A democracia tem mecanismo para lidar com isso, o Brasil tem mecanismo para lidar com isso, entendeu? Porque a gente está vivendo aí também. Eu estou longe de embarcar nessa onda de fascismo, não sei o quê, porque eu li bastante história para saber o que é uma coisa, o que é outra, entendeu? Eu sei direitinho com a similaridade entre as propostas coletivistas, mais do que a maioria que grita, entendeu? O que é você, para distinguir o fascismo do projeto coletivista comunista, só com instrumentos óticos sofisticadíssimos, que a olho nu não dá, entendeu? C'est la même chose, entendeu? Com a diferença que um lado, digamos assim, foi mais competente na produção da morte, né? Matou mais ainda durante mais tempo e não perdeu, né, o brilho. O glamour, exatamente. Entendeu? Você arrota, tem mãe de cineasta concorrente ao Oscar dando entrevista, dizendo meu nome chinês, que eu gosto de ser chamada, porque é uma homenagem a Mao Tse-tung, entendeu? Porra, o camarada que foi fazer homenagem a Goebbels foi linchado muito justamente, tem que ser linchado mesmo. Sim. Mas Mao Tse-tung ainda é Champions League, entendeu? Ali, né? Bom, mas é isso aí, meus amigos. Bom, então, vai acabei de Deixa eu te fazer aproveitando essa tua deixa aí. Vou fazer uma pergunta, porque antigamente você tinha isso preservado, quer dizer, tu tinha um grupo heterogêneo lá de ideias e tal, mas você conseguia limitar isso. Hoje em dia, o Porta dos Fundos, por exemplo, tem lá o Gregório do Vivier com uma posição e o Kibe Louco com uma posição oposta. Os caras não conseguem guardar isso, cara. Eles são expostos e são obrigados a falar disso o tempo inteiro. Naquela tua época tinha acho que a galera deixava vocês mais quietos, né? Não ficava estimulando o tempo inteiro esse debate, esse embate, essas posições, ou acontecia e vocês aqui se mantinham... E não tinha o politicamente correto que tem hoje, né? Hoje esse politicamente correto é chato pra caceta. Vamos lá, calma. Eu estou há muito tempo aqui é muito tempo no planeta Terra, não na live. Para ter vivido muita coisa aí. Vamos lá, tem duas coisas aí, né? A questão do Porta tem uma mudança fundamental do nosso tempo. No nosso tempo, a gente trabalhava, digamos assim, no maior meio de comunicação do Brasil, na maior produtora de audiovisual da América Latina e no maior meio de difusão, não sei o quê. Nós íamos, digamos assim, saímos de casa para irmos para a mídia. Hoje todo mundo é mídia. Então você tem o Porta e tem o Tabet. Tem o Porta e tem o Gregório. O Gregório é tão mídia quanto o Porta, entendeu? E qualquer pessoa que assiste o Gregório, que pode também ter um canal no YouTube, que pode ser um camarada totalmente antagônico ao Gregório, e que tem 1 milhão de seguidores ou 1.000 seguidores. Né? Então tem aquela coisa de Andy Orwell, não é que todo mundo vai ser do futuro, que é hoje famoso por 15 minutos. Né? No futuro, que é hoje, todo mundo quer ter 15 mil seguidores no mínimo, todo mundo está disputando audiência. Todo mundo produz, transmite, divulga, entendeu? Batalha pela mesma coisa que só antigamente os grandes grupos de comunicação batalhavam, que era audiência. Vendem do mesmo jeito, a grana vem do mesmíssimo lugar, que é tipo assim, olha aqui, tem 1 milhão de pessoas me assistindo aqui, bota um anúnciozinho aqui, beleza, nada foi criado a não ser as ferramentas. E as ferramentas mudaram tudo. Porque hoje você tem no iPhone 4, entendeu? E estamos no 20 mil,
você já tinha mais capacidade de processamento do que o projeto Apollo inteiro, que levou o cara na Lua. Então, você tem isso nas suas mãos. Então, um moleque no Piauí, entendeu? Ele consegue, no Piauí, propagar-se a ponto de ter mais audiência que 2 ou 3 redes de televisão somadas, entendeu? Então, você pega, você tem muita coisa, por exemplo, do que você falou do TikTok, que surgiu ainda há pouco, 12 minutos. Foi ontem. Entendeu? Entendeu? Você tem esse tipo de coisa que muita gente fala, no tempo do caceta, não sei o que, hoje em dia, não sei o que, blá, blá, blá. No tempo do caceta, entendeu? Além da gente ter o Cláudio Manuel ser uma coisa e o caceta ser outra, porque as pessoas tinham até tinham uma curiosidade sobre o Cláudio Manuel. O Bussuna talvez já tivesse isso mais misturado, que ele era também muita coisa fora do... Eu era seu caceta com tranquilidade, entendeu? Para mim está tudo certo. Então você, além de ter mudado, né, essa coisa, o público, hoje você tem assim, grandes cases, né? Por exemplo, aquela coisa do museu lá, do cara pelado no museu, né? Que o cara estava lá pelado no museu, aí de repente assim, tudo é um escândalo do cacete. Quando você vai ver o vídeo, tem 50 pessoas ali, ninguém ali está chateado. Todo mundo que foi ali, tá tudo bem. Quem ficou chateado foi quem não foi ali. Entendeu? Assim, então, todo mundo está injuriado e nem passou na porta, porque as pessoas começaram a ter a possibilidade de se chatear com o lazer dos outros, com o lazer alheio, com a escolha alheia, porque ele passou a ser plateia disso tudo. E aí você volta também para a questão que tu falou do politicamente correto, porque, infelizmente, isso não começou agora. Isso começou a gente tem um número que chamava, um show da gente de 1989, que chamava Politicamente Correto, que o nosso show era interrompido por 3 militantes, um negro, um gay e um índio, exigindo que o show tivesse um repertório politicamente correto, cantando marchinhas de carnaval com letras politicamente corretas. Então tinha um Bussuna, entrava de índio, cantava índio quer demarcação de terra, se não der, ele vai lutar, ele vai se organizar e lutar pela sua cultura. Aí tinha o Hélio, que era afrodescendente, que não se penteia conforme estereótipo do... Isso vem já há um tempo. Eu sempre brinco que, por exemplo, assim, a coisa, por exemplo, quando teve ali no Queermozinho e teve nesse vídeo do Márcio, a onda conservadora. Eu falei, gente, conservador é uma galera que é mais lenta, mais devagar. Só está chegando agora numa festa que os progressistas começaram há 30 anos atrás. Quem começou a me implicar com a letra de Atirei o Pau no Gato, com Machado de Assis, Monteiro Lobato, não foi a direita religiosa, foi a galera do bem, da tolerância, do amorzinho. Então você já tem essa competição aí pelo domínio da linguagem, da mensagem, que está tudo certo, faz parte da democracia, as pessoas hoje podem. Entendeu? Quando a gente começou na época lá no TV Pirata, para o camarada ficar injuriado com uma piada nossa, ele tinha que ir no correio, escrever uma carta, no dia seguinte, o cara não ia. Não ia, o cara no dia seguinte não tinha mais o que fazer. Né? Hoje o camarada te empareda com um clique e te manda um robô que te manda 1 milhão de cliques em cima e te afoga nisso. Então as coisas têm estas complicações e mal começou. Quando você vai agora para deepfake, que daqui a 2 anos eu não vou saber se você é você ou se é alguém que botou aí. Como hoje eu já não sei se eu estou reclamando num saque lá, se eu estou conversando com uma pessoa, com um robô, quando eu estou reclamando de alguma cópia, eu já não sei, por texto, entendeu? Então daqui a pouco a gente não vai saber também online por imagem. Então a gente está no limiar de coisa pra cacete. Então, graças a Deus eu vi isso tudo. Para o mal, eu estou vendo agora uma guerra realmente mundial, a possibilidade de nego morrer por algo, uma ficção científica total, mas também para o bem. Quando eu estudei no ensino médio, que nem chamava ensino médio, a expectativa de vida do brasileiro era 60 anos. Entendeu? Hoje, brasileiro com mosquito matando de 5, 6 epidemias, com esgoto a céu aberto, bala perdida, carro furando sinal. O cacete brasileiro está vivendo quase que nem japonês, pô. Entendeu? Então, você tem aí uma revolução de tudo. Então, tem muita coisa aí que mudou, né? E muita coisa que a gente está mal começando a perceber essa mudança. Eu brinco muito que, por exemplo, todo mundo essa coisa do politicamente correto. Vê agora uma certa cagação de regra
Trapalhões sofre bastante, a gente também. Eu acho que tem até uma certa invisibilidade sobre a gente, porque parece que a gente, de repente, virou meio, sei lá, parece que tem cocô, que sei lá o quê, que não sei o quê. Foda-se, entendeu? Cada um com o seu cada um. Mas tem uma coisa assim de olhar uma época com um olhar crítico e lacrador, que se você ser profeta do passado, além de ser uma atividade babaca, inócua pra caramba, é mamão. É moleza. Eu quero ver ser profeta do futuro, tu adivinhar o que vem. Agora, uma coisa dá para adivinhar fácil. A próxima geração vai olhar sobre essa também com o mesmo desdém, com a mesma cagação de regra, porque você não chegou ao fim da história, ao fim da opinião. Agora todo mundo vai chegar à opinião mais bacana que já existiu. Aí todo mundo agora vai olhar para trás. Ai, meu Deus, tá vendo? Naquela época que eles. Bicho, é isso. Pô, mas naquela época, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, vocês tinham um quadro dentro do TV Pirata que já fazia isso, já meio que analisava a piada para saber se aquela piada era adequada, se podia falar. Não tinha um lance desse? Chamava Piada em Debate. Na verdade, foi um quadro que a gente fez no show. Nosso primeiro show, que a gente era 2 grupos, né? Caceta Popular, que fazia uma revista, o Planeta Diário, um jornal. A gente se juntou para fazer um show no Jazz Mania, que era uma casinha de jazz aqui, um amigo nosso, que virou o grande amigo, na época ele fazia programação, segunda-feira não tinha nada, e a gente foi fazer um show lá de humor, e a gente começou a escrever as coisas, foi um show basicamente musical, porque também coincidiu com a gente foi contratado para escrever o TV Pirata, a gente já estava fazendo sketch para o TV Pirata, então a gente fez só uns 2 ou 3 sketches para gente. Um desses era o Piada em Debate, que a gente, no meio do show, alguém contava uma anedota lá estúpida qualquer e a gente analisava a piada sobre as condições de... Já conheço, com a feminista analisando, com o cara do sindicato dos personagens de anedota que eram português, protestando com os estereótipos, né? E a gente depois fez esse quadro do TV Pirata, uns 2 anos depois, aí com um elenco top, que era com a Regina Casé, Neila Torraca, Diogo, acho que foi. E esse aí tem até na internet, até rola, chama Piada em Debate, que a gente, mas era um quadro já sobre isso. E agora, esse que eu falei anterior, se chamava Politicamente Correto. Quando a gente foi na Copa de 94, que o Brasil se sagrou, pentacampeão, a gente estava lá perto da seleção, perto também das universidades, um jornalzinho que a gente recebia veio com um kart da Universidade de Santa Bárbara, não sei o quê, com um guia politicamente correto de paquera, de sedução para os alunos, já tem muito tempo. No ambiente universitário americano, já vem desde a década de 80, Camille Paglia já escreve sobre isso desde o início dos 90, final dos 80. O engraçado é que a gente tem essa coisa no Brasil e na América Latina, principalmente, que é uma esquerda universitária totalmente anti-americana e completamente macaqueadora da coisa americana, da ação afirmativa ao politicamente correto, até a própria conceitação de mestiçagem, que é uma coisa assim totalmente americana, que é uma gota de sangue basta, né, para você já ter a escolha, não sei o quê. E era uma coisa que, né, quem defendia isso era Ku Klux Klan, né, só mudou de lado, mas tá tudo certo. Entendeu? Tá tudo certo. Mas sigam aí, meus filhos. Eu falei. Deixa eu. Fala aí, Davi, porque tem umas coisas polêmicas aqui na internet e tem nossa audiência, mas eu vou deixar você primeiro, Davi, que vou pontuar depois, que a gente tem que dar atenção para nossa audiência aqui. Que audiência primeiro, se inscrevam no canal. 97% Não, que já escreveram. Vambora. Toca aí, Davi, então, que depois eu vou. É o seguinte, Cláudio, você está falando que o politicamente correto não foi inventado agora, não foi mesmo. Porque para quem está chegando agora e está sentando na janelinha, parece que é uma coisa nova, que foi inventado agora, mas não foi. Acontece que esses mecanismos todos de redes sociais, eles aumentaram a patrulha. E aí começa a ter o seguinte, não, você não pode fazer piada disso, você não pode fazer piada daquilo. E aí quando você começa a censurar o humorista, você não está somente censurando o riso, mas você está censurando a capacidade de alguém questionar, porque o humorista é um cara que olha o cenário, brinca com aquele cenário, provoca o questionamento das pessoas e faz a brincadeira. Você sente hoje que existe alguma censura assim, por parte do algoritmo? Porque hoje em dia qualquer ninguém mais precisa ir no correio para escrever uma crítica, né? Você bota ali um tweet e foi. Você acha que tem hoje um mecanismo disso, que as pessoas se... Assim, para quem é humorista, é mais difícil hoje do que era antes ou não?
Cara, isso de novo é polêmico, né? Porque você tem alguns lados. Porque você tem, assim, vamos lá, o algoritmo. O algoritmo são as pessoas. De novo, é a plateia, a audiência, a vaia. Entendeu? Obviamente, você não tem uma confiabilidade de como é que é feita essa conta da vaia, do dislike com like, o cacete. Mas está todo mundo ali disputando essa aprovação. Antigamente não era mais fácil. Você pega para a galera do Pasquim, a galera do Pasquim foi em cana, porque escreveu piada, entendeu? Foi lá, interrogado, ficou lá, você tomar banho, o cacete, parente você poder visitar, porque o Jaguar fez um negócio lá do quadro da independência, em vez de ser independência morta, botou lá, eu quero mocotó, e os milicos ficaram chateados. Então, não era mais fácil. Eu tinha 13 anos de idade, 14 anos de idade, fazer um festival de música do Colégio de Aplicação, você tinha que ir na Praça Mauá, na Polícia Federal, para pegar o carimbo do certificado de censura. O Léo Jaime fez música de versão do The Police do Solange, em homenagem a Solange Hernandes. A gente sabia nome do censura. Coriolano Nunes, Solange Hernandes, tinha certificado de censura. Então você tinha isso muito claro, muito presente, muito cerceador, muito burro, muito atrasado, mas também muito claro. Você sabia de onde vinha. Entendeu? Aí você teve gente que ficou famoso, que aprendeu a driblar a censura, escreveu sobre entrelinhas, segundas intenções, poesias fantásticas foram criadas porque souberam driblar essas coisas todas e coisas engraçadas sobre isso também, que censura meio burro, que você enganava, não sei o quê. Hoje o que você tem, e não vai guardar isso de novo na caixinha, será assim, eu não sei como é que será adiante, entendeu? Porque essa coisa pertence a todo mundo, que não é discussão de fake news. Fake news é horroroso. Bom, fake news na política, você pega a campanha da Dilma em cima da Marina Silva, só não tinha um nome de fake news. Alguém fez comercial que a Marina Silva fazia desaparecer a comida das pessoas só porque a mulher é magra e não gosta de comer e sobre a comida dos outros, entendeu? Isso, a campanha toda foi em cima disso, cara. Amiga dos banqueiros, entendeu? Foi em cima tudo da criação do dane-se a verdade, a narrativa que era. De novo, começou com a galera do outro sinal, tudo bem, isso não é justificativa. Também fez, então pode fazer. Não, entendeu? Mas isso, o problema é que não é uma coisa que a gente pode se queixar, a gente pode ter saudade, mas existirá. As pessoas, o que tem, você vai lidar com essa reação. Qual o problema do humor? O humor tem uma coisa que o Pochá falava hoje, no seu tempo, o Dedé Santana falou com ele. No nosso tempo a gente podia errar com muito mais tranquilidade. Claro, você tinha o pequeno público, você tinha lá o museu onde o camarada ficava pelado, só 40 pessoas via, ninguém saberia daquilo. Só que agora você fala com 4 pessoas e o camarada te grava e tu faz uma piada infeliz pra cacete, é aquele negócio, você tá queimado pra caramba para um nicho que se incomoda com isso. Entendeu? Vamos falar sério também, você fala em política, entra num baile funk e fala em politicamente correto para ver se você negro. Não existe. Verdade. Não tem existe. muita hipocrisia, né? A galera que criticava a ditadura é a mesma. Tem uma galera, todo mundo está na sua bolha, todo mundo percebe as regras daquela tua bolha. O problema hoje é assim, como é que você vai... o nome de consenso. É difícil, você não tem a novela de consenso, você tem o nome de consenso. As pessoas estão muito mais fragmentadas que as pessoas estão. Óbvio, dentro dos códigos da sua bolha, eu vi até um comercial ontem sobre situação com gente bacana, bonita, bem filmado, contra o que temos está aí agora dessa vez, e com o lema: o Brasil é melhor que isso, o Brasil é maior do que isso, e com várias exceções lá do nosso supremo mandatário atual falando o seu compêndio de atrocidades. É claro que você acha que tudo que o cara fala que é um bando de absurdo, que você tem que ter um país que é maior que aquilo. Vamos lá, para ser maior que aquilo, vamos começar a falar de 57 milhões de pessoas que chamam eleitores. Para você interromper aquilo, você tem que ter um processo que pode ter impeachment, que até essa galera achava que foi golpe da outra vez, mas digamos que você consiga fazer, você tem que botar ali milhões de pessoas na rua, que aconteceu com as outras 2 vezes. Então você vai ter que aí trabalhar um danado, não sei o quê, para provar que é maior do que isso. Porque isso pode ter diminuído, isso pode ser... Mas não é dentro daquela bolha, aquilo é tão inadmissível. Eu conversei com uma amiga minha da classe, que ela falou, porque ela falando de polarização, não sei o quê. Eu falei assim, mas vem cá, você está falando de polarização, está falando de radicalização, pensa você com os seus botões, qual é o valor que você chama de conservador, da direita, que seja do outro lado,
que você respeitaria minimamente. Eu disse, mas não é para respeitar, entendeu? Então, acabou, senhor. Então, tchau. Acabou o assunto. Então, tchau. Então, tchau. Acabou o assunto. Acabou o assunto, tá tudo certo, entendeu? Então, não reclama. O que eu estou dizendo é que você não vai fazer desaparecer essas pessoas. Tem um camarada amigo meu também de infância que brigou comigo via as redes, não sei o que eu fiquei falando, da onde vieram essas pessoas, onde foi parar o meu Brasil, essas coisas. Então, bicho, não vieram do Paraguai, não vieram de Marte, não são seres extraterrestres. Essas pessoas, pelo número delas, pela ordem de grandeza delas, votaram na Dilma, votaram no Lula, as pessoas não desapareceram e foram sobrepostas por outras, entendeu? Óbvio que tem uma interseção imensa nisso. Teve gente que navegou de um lado para o outro, que vai continuar navegando para o outro, chama economia estúpido, entendeu? Para o bem ou para o mal, entendeu? E você tem aí várias coisas. É óbvio que o Bolsonaro foi um resultado de coisas. Eu até falo assim, o golpe, o cara, se não tivesse tido impeachment, o Bolsonaro tinha ganho no primeiro turno com 75% de votos. Você tinha chegado com 20 milhões de desempregados, não sei quantos milhões de palestras. Também acho. Você tinha ganhado no primeiro turno com um negócio inacreditável, entendeu? Foi o fôlego que algumas coisas tiveram, até com as reformas lá, para não ser uma coisa tão assim polarizada como foi, entendeu? Mas aí é tudo... Porra, já estamos falando de coisa longe pra cacete. Mas eu vou pegar a tua deixa, Cláudio, que é o seguinte, o que me assusta, tudo bem que as pessoas hoje falam meu Face, minhas regras, meu Instagram, minhas regras, tudo bem, isso eu até acho válido, porque chega lá um maluco qualquer, você faz um post, o cara vem querer brigar do nada e tal, mas o que tem me assustado não é isso, o que tem me assustado é que determinadas pessoas radicalizaram muito, quer dizer, polarizaram muito a ponto de exemplos. Um exemplo aqui é a coordenadora, por exemplo, do curso de jornalismo da Veiga, botando no próprio Face, meu Deus, que facada maldada. Uhum. Aí, entendeu? São coisas assim que me incomodam, porque, primeiro, por ser uma professora universitária, segundo, por ser coordenadora do curso de jornalismo, e numa instituição conhecida, quer dizer, fica chato, fica feio. E aí você vê todos os alunos depois embaixo citando, né, esse tipo de comentário. Né, e cada um falando, tinha que ter rodado, a faca tinha que ser enferrujada. E tal. Eu não via. Por mais que se tenha polarização, o que eu vejo de um lado é o pessoal falando assim, o Lula tem que estar preso. Pô, foi a maior organização criminosa do Brasil, quiçá do mundo. Eu, de fato, não sou muito chegado no PT, aliás, não sou nada chegado no PT, mas já que a gente está falando de política, eu nunca vi alguém falando assim, mata o Lula. Entendeu? Esse Lula tinha que morrer, tinha que... Eu acho o seguinte, óbvio que a gente está, obviamente, não vamos minimizar o que está acontecendo aí, entendeu? Assim, e você tem essa coisa aí dos justos, né? As pessoas que são autodenominadas éticas e caramba, e que passam por cima de licenciosidades inacreditáveis, desde o campo da corrupção até a história, entendeu? Que você não pode, na boa, do mesmo jeito que você não pode ser um nazista orgulhoso, você não pode ser um comunista orgulhoso. Não pode porque tem a história te atrapalhando dentro, entendeu? Tem muita gente, tem muito livro escrito, muito documento, muita gente que foi insepulta e sepulta, que merece ser respeitada por essa sua bobagem que você acha que nasceu com você, que na sua vez vai ser legal, porque você vai contra o capitalismo e pronto, entendeu? Então, assim, é óbvio que você tem aí uma galera. Eu, quando encontrei lá o Holiday, conheci com ele era do MBL, lá o cara era vereador de direita, negro e gay. Ele mostrou lá que ele tinha na época, não sei se era rede social, um blog, as pessoas tinham uma licença de ofendê-lo que não pensavam pela cabeça de fazer com o Jean Willis. Agora, se você for lá na rede do Jean Willis, tem os caras também, por exemplo, ontem mesmo o Rabin botou lá um cara lá, um bolsonarista tarado, que em vez de ir em cima do Fábio Rabin, porque fez alguma coisa e falou de Bolsonaro, foi no Instagram da mulher dele com câncer, para dizer que o câncer... Tudo bem, você vê assim, é diferente um maluco, um imbecil, de uma mulher que uma professora universitária que dirige uma cadeira
que deveria ter uma repercussão, como também teria do outro lado, se tivesse defendido uma opinião política escrota do outro lado. A gente, como cidadão, obviamente, tem que ter todo o direito de ficar indignado com esse tipo de coisa e com o outro também. Agora, também é o seguinte, as pessoas sempre tiveram opinião merda, entendeu? A ideia de que a opinião merda vai desaparecer se todo mundo prestar atenção, ou a ideia que também que eu acho uma coisa meio complicadíssima, que as pessoas se dizem, mas eu fui ofendido. Sim, você foi ofendido, você vai lá dos seus canais, sei lá, dependendo da ofensa que você cita, você vai querer ser indenizado, o diabo vai querer perder tempo com isso, não vai passar, não sei o que, mas você querer proibir ofensa, você querer ter um certificado que te proteja da ofensa, é complicado também, entendeu? Então a gente tem que ter são os grandes dilemas, por exemplo, que aconteceu, por exemplo, com Chaves lá, né? Você usa as armas da democracia para acabar com ela. A democracia ela é o melhor, né, do sistema, com exceção dos outros, e ela também tem embutido dentro dela. Chinês fala isso, Al-Qaeda falava isso, a ideia de que você tem a sua própria fraqueza embutida dentro de você, porque você não foi macho o suficiente nem para tomar conta do teu mulherio, quanto mais você tomar do inimigo. Por isso que esses caras fazem questão toda de tomar conta do seu mulherio. Porque os caras acham que o maior valor é aquela mulher vestida de Batman. A gente acha que o maior valor é a mulher que viajou, trabalhou, conheceu o mundo, tem opinião, te confronta. Entendeu? É o conceito de mundo. Entendeu? Só que a gente está agora indo para uma coisa que é muito difícil, você, num momento que pode ser. Eu não acredito em mudanças da humanidade, para mim, aquela coisa com passos de formiga e sem vontade, e olhe lá, mas eu acho que você vai tendo alguns dilemas. Assim, você está muito fragmentado, muito nichado, muito disperso, muito tudo, e, em tese, precisando ser mais coletivo, entendeu? Isso você precisa, você está todo mundo cuidando dos seus incêndios, enterrando seus milhares de mortes, e, em tese, precisando de uma cooperação coordenada. Tudo é meio complicado de você ter, entendeu? É difícil você ter. Se você for radicalizar pela má notícia, se você multiplicar o número de mortos por 10, a chance de nego votar em gente com bigode esquisito aumenta muito, muito, porque ninguém vai querer o pai da pátria, o salvador, o pai do povo, o diabo que seja, Dom Sebastião, o nome que se chame. Nós temos nossos já candidatos a isso, nós somos bons nisso, né? Nós temos vários beatos aí como players, entendeu-se, de várias colorações, então nós somos bons nisso, nós somos bons na quantidade de fracassos que fizemos, nós temos insolubilidades aritméticas e históricas. Você desafia a aritmética historicamente, o que é complicadíssimo. Entendeu? Você é um vulcão que você tem para explodir, não é um vulcão social, é um vulcão aritmético, de impossibilidade. Você não é os Estados Unidos para ter o déficit baseado em potência bélica. Entendeu? Você tem um déficit baseado em porra nenhuma. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Você tem várias coisas complicadas, você precisa de um Estado muito mais vigoroso, quando o Estado só mostrou vigor para se apropriar da produção alheia. O Estado brasileiro ele é uma tautologia, ele pega 40% da produção nacional para devorá-la. A pobreza brasileira não contará com nada que tiver palavra pública, não vai contar com a educação, transporte, saúde, segurança, nunca, e pagou por isso. E paga caro por isso, tem uma transferência de renda enorme por isso. Então você vai ter aí esse flagelo que você já tem de vala negra, de mosquito com superprodutividade, te podendo matar numa cidade como São Paulo de 5 epidemias diferentes. De você ter assim, se a gente tivesse um presidente que nega a ciência, a gente estava bem demais. A gente tem os piores alunos de ciência das Américas. Da América do Sul, com certeza, das Américas está disputando penúltimo, antepenúltimo lugar com República Dominicana. Sei lá, o que você tem que perguntar é por que a República Dominicana perde da gente, que também é um grande mistério e ninguém sabe. Mas
Você pegar o analfabetismo científico, você discutir Darwin, você discutir Newton, você discutir o beabá, entendeu? Massa vezes aceleração, o Supremo Tribunal não passa. O Congresso Nacional não passa, os governadores não passam, entendeu? Verdade. Você tem uma elite letrada comparada, por exemplo, assim, com uma elite pegando a casta, entendeu? Pega a elite acadêmica indiana, é brincadeira, a gente não sabe nada. Então a gente tem um analfabetismo sem fronteira em vários níveis, que quando você... É por isso que prolifera o que prolifera, porra, entendeu? Porque o nego os filósofos do Brasil, Olavo de Carvalho e Massa Tiburi, entendeu? Porra, é foda, entendeu? Agora tem um paradoxo aí, né, cara? Nesse momento de isolamento que a gente está vivendo, talvez seja o momento histórico que mais o brasileiro está pensando no coletivo, né? Em soluções coletivas, e como é que a gente passa dessa porra, como é que a gente se reinventa. Não sei. O brasileiro é muito complicado. Se você tinha lá o Sartre, né, o inferno são os outros, no Brasil o outro é invisível, o outro não existe. Entendeu? Você tem várias coisas, por exemplo, várias ferramentas novas que denunciam o brasileiro. Um é caixinha de Bluetooth, outro é o patinete. Não, que é um negócio, o cara não é que o cara está de sacanagem com você, ele não percebe você. Você não existe. Ele chega com o som, bota do seu lado e foda-se, porque é assim que é, entendeu? Então, a questão do celular no restaurante, né? O cara fica vendo o uso comum, e isso vai em qualquer... Ainda bem que acabou o Nextel, tá lembrado? Pô, o cara tem o Nextel gritando. O cara de pau de fora mijando de foda é de qualquer renda. O sujeito que joga lixo pela janela do carro é de qualquer renda, dependendo, obviamente, tem que ter carro, né? Assim, então você tem um mau hábito brasileiro de cagar na cabeça dos outros, no sentido assim, umas vezes propositalmente, que quando você vai confligar, aí você pega o camarada e qual é que tem umas coisas maravilhosas, que eu tendo a ser chato e pedir, falar, o cara tem umas coisas direto, que eu só, não sei se são do Brasil, que eu não tenho essa pesquisa, mas é um negócio que é um do fundamento nosso, que eu quero fazer. A praia pública, eu faço o que eu quiser. Eu já vi mais grave, que é assim, uma moça no quadriciclo, gordinha, que é esses quadriciclos que só transporta gordinho, que fica andando pelas praias. Aí um guardinha foi reclamar que estava passando na areia, tinha criança. Meu filho, eu sou advogada, a praia é pública, eu faço o que eu quiser. Eu estava lá, assim, minha senhora, assim, por curiosidade, qual foi a faculdade? Entendeu? Porque você aprender que no público é onde você faz o que quiser, quando o conceito de público é muito estranho. É o inverso. No público você faz o que é consenso, o que é lei determina. No privado você tem uma esfera onde você pode mais, não é o que quiser. Nunca é o que quiser, mas você pode mais. Eu falei assim, a diferença é que se você fizer cocô na sua sala, você é porco. Se você fizer na rua, é ilegal. Se você fizer sexo na sua sala, não é uma escolha. Se você fizer na sua rua, é ilegal. Então tem coisa. Então você tem a não compreensão do que é público, do que é o outro, entendeu? Você tem, óbvio, rasgos de solidariedade, rasgos de compaixão, rasgos, claro que isso tudo existe. E bolsões de regeneração que você pode contar que num momento desse crucial, estressante, seja uma coisa que contagie, tomara, entendeu? Mas a gente tem o péssimo, veja os nossos acostamentos no engarrafamento, veja a quantidade de gente, assim, a coisa do sou só eu, entendeu? Assim, pô, mas sou só eu, que diferença faz? Eu já vi isso dentro de avião. Um monte de sou só eu, né? Mas sou eu, são 230 milhões de sou eu. Entendeu? Então, isso complica, entendeu? Quando você... Agora, obviamente, nós tivemos, assim, na época do apagão, entendeu? Você tem alguns momentos que você tem lá de união, aí, enterro do Ayrton Senna, entendeu? Mas a gente é nichado. A gente, em primeiro lado, né? A gente é muito ignorante, né? A gente domina muito mal a cognitividade, muito mal, entendeu? A gente tem uma esperteza crua. A gente não ensina isso na escola, cara. Na escola você aprende a decorar. O raciocínio cognitivo
Não é, vai para aquela máxima do Descartes, né? Que todo ser humano é bom por natureza, que já caiu por água abaixo faz tempo. E tem esse negócio também que você tem as valorizações erradas, né? Você tem muito pouco Ayn Rand na vida, que é um negócio, por exemplo, de você sempre ver, por exemplo, o patrão, o empresário, o empreendedor, que é um tema até do canal, como, né, vilão. Eu não quero ter patrão, a ideia, eu não sou escravo para não ser. A ideia do passado escravagista, a ideia do trabalho ser uma coisa que desvaloriza, né? Você tem até hoje os regimes de aposentadoria especial, principalmente nas Forças Armadas, que o cara é promovido quando é aposentado, ou seja, o maior ganho dele vai ser quando ele parou, quando ele não produz mais. Então, assim, a ideia de você não ter uma ética do merecimento, uma ética da conquista, a ideia de que você tem que ser o cara que é... Essa coisa do Museu Nacional. A quantidade de críticas, você vê nos Estados Unidos, os caras fazem doação a Notre Dame, não sei o quê, e ninguém pediu um inquérito policial para saber apurar a responsabilidade sobre aquilo. Por que você tem um monte de gambiarra a céu aberto e todo mundo, quem tem direito a motorista continua com motorista, quem tem auxílio gasolina continua com auxílio gasolina, quem tem 3 aposentadoria continua com 3 aposentadorias. Então, assim, você também tem uma elite do setor público que ganha bem, não entrega e pousa de coitada, porque depois que aquela coisa, barbaridade acontece, aí você assim, aí você vê na empresa, onde estão os nossos milionários? Você enquanto milionário, não, você daria R$100 na mão de uma administração dessa? Entendeu? Para poder, então, toma aí, reconstrói aí, você aí de novo, você que estava negligente, você que estava pensando só no seu pirão primeiro, você que ficou mudo, que você foi inapto, sei lá o que foi, entendeu? Você vai dar R$100 na mão do camarada desse. Então você tem esse desamor, né? A conquista individual, a ideia coletiva, que o pai do pobre, que você tem que ter o pai do pobre, vai ver, você tem uma amiga minha que fala isso, né, que no Brasil só tem 2 posições políticas realmente massivas, né? Ou Deus que quis ou o governo não fez, né? Você não tem nada a ver com isso, ou é Deus, entendeu? Ou Deus que quis ou o governo não fez. Então, assim, você tem tudo, eu estava falando ontem, fui participando da live, tudo fica meio previsível, se ninguém te provoca para você já ter coisa com você. O que é que você acha da Regina Duarte? Eu falei, pô, sério, brother, tu não, entendeu? Vamos discutir política cultural num país que, entendeu, que tem as escolas que a gente tem, que a gente não forma público nenhum para consumidor de cultura, que a atividade de cultural no Brasil é uma atividade da classe A gargalhada, porque é uma atividade de shopping center. O cara só de estacionamento que paga para ir num teatro, para ir num cinema, o cacete. Então, assim, o uso de entretenimento no Brasil, tirando TV aberta, entendeu? Assim, se você for o que mais visto no Brasil, que deve ser cinema, não deve chegar a 3% da população. Não chega a 97% dos municípios, entendeu? Assim, então a gente tem essa jungle a lidar. E o próprio cenário cultural, Claudinho, também não tem ajudado, né? Porque assim, a própria cultura, quando deixa de fazer entretenimento e começa a fazer só militância, também se torna chata, também afasta as pessoas. Eu sei que não é todo mundo, mas acontece muito, isso é chato. Eu acho que a gente é muito engraçado, porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está muito fragmentado, a gente tenta também a singularizar tudo. Porque a cultura, de que estamos falando? Parte, né? Não é só isso, não é monolítico, entendeu? Do mesmo jeito que não tem... Vou dar um exemplo dessa cultura aí, que o Márcio está falando. Aqui é um canal que tem muito empreendedor, né? E, por exemplo, você vê na novela, quem seria esse defensor dos mais pobres, o defensor da classe operária? É sempre um Estado, é sempre um sindicato. E o vilão é o empreendedor, é o cara que está gerando emprego numa fábrica, mas numa novela ele é retratado como o cara que chega em casa, toma um uísque, bate na mulher e trata mal os filhos. E, ou seja, aí você tem esse cara que é um empregador que está lá pagando imposto, ele é um vilão, é um cara deplorável. Isso acaba retroalimentando esse pensamento que o brasileiro tem contra, né, esse tipo de... Exato. Isso na prática, você tem um bando de gente que é anti-americano fazendo tweets contra os malditos Yankees dos seus iPhones.
Porque não dá, porque a conta não fecha, né? Cara, mas tem várias coisas aí que são muito complicadas, né? Onde é que começa isso, né? Por exemplo, você tem, por exemplo, assim, uma verdade, até quem não raciocina sobre isso, quem não tem a menor ideia, assim, que é a questão da luta de classe, entendeu? Que é uma questão que, assim, quando você vai, então, do ambiente escolarizado, em qualquer que seja, entendeu? Qualquer que seja, isso é a questão do dominante, dominado, oprimido, opressor, a coisa da luta de classe, que foi um modelo de sociedade proposto mais ou menos olhando a sociedade do século XIX, que não previu nada do que acontece hoje, como, por exemplo, o superassalariado, o empreendedor, entendeu? Assim, por exemplo, na briga patrões e empregados, o Neymar joga em que time? Não é a luta de classe, ele descreve um campeonato que só tem 2 times jogando a vida toda, entendeu? Eu falo mais ou menos como se fosse o Campeonato Gaúcho, que só tem Grenal, ou o Campeonato Mineiro, que só tem Atlético Cruzeiro, que de vez em quando tem o América. Na luta de classe não se prevê nem o América, entendeu? Então você tem aí uma questão que para explicar a sociedade foi feito um modelo simplificador da vida das pessoas. E como é que você melhoraria a vida das pessoas, né? Porque tem um incômodo original disso, que é você odiar o ser humano, que é a coisa religiosa, o pecado original. Então você precisa reformar o ser humano. O que é que distorce o ser humano? Para uma galera é o pecado original, para outra galera é a sociedade, é o capitalismo, são as coisas, todo mundo nasce bom e é contaminado. Então vários valores que estão dentro daí, que o camarada não consegue se livrar disso. Não é só o Estado, assim. O bicheiro também é o cara que protege o pobre, entendeu? O miliciano já foi herói de novela, quando existia o Fagundes, fez papel de miliciano, entendeu? Que é Juvenal Antena, inspirado em Zezinho Orelha, que era lá que é um miliciano lá de Curicica. E era um miliciano com a Marília Gabriela, né? Uma miliciano do bem. Então, assim, essa dramaturgia, você vê que, assim, quando surgiu Tropa de Elite, entendeu? A discussão dentro da Rede Globo, que a Globo Filme não entrou no Tropa de Elite. Porque houve um consenso entre aqui que era um filme fascista. Entendeu? Tanto que o Padilha faz um meia-culpa no 2, e não tinha culpa nenhuma, porque assim, eu me lembro que a discussão assim, não, porque o cara, bicho, o cara é o Bruce Willis, o cara tem de uma demanda, o Brasil precisa do John Wayne. Você tem. É uma demanda tão óbvia do público que quando lançou contando pirataria, explodiu, porque você precisa. A demanda pelo mocinho é óbvia, a gente não tinha. Por quê? Porque a gente é a coisa do seja marginal, seja herói. Porque você tem a onda da ditadura, que você confunde o guerrilheiro, você transforma o ladrão em guerrilheiro, entendeu? E vira ironia, entendeu? Porque Lampião vira guerrilheiro. E Sim. Todo guerrilheiro, eu sempre brinco que nunca existiu, né, quando tem, né, um grupo revolucionário e toma de assalto o poder, isso sempre tem mais a ver com assalto do que com poder. É muito mais assalto do que com revolucionário. E tem muito mais a ver com assalto do que revolucionário. Então você tem aí várias coisas, quando você pega na frente, não é uma questão da guerra cultural, entendeu? Não é questão do marxismo cultural, é questão de um ambiente onde nunca houve contraposição. E não foi por um plano, não, foi por ausência, entendeu? Assim, você tem, por exemplo, assim, você tem uma direita iletrada, assim, vários no Brasil, tipicamente, que até por insegurança, por temor, não sei o quê, não quer saber, você não disputou, o regime militar não disputou esse conhecimento. Não teve a grande cabeça intelectual do regime militar era o Golbery, porra. Entendeu? Todos esses caras que que eram bons, talentosos, não eram cooptados, eram civis, que era Nelson Rodrigues, Gustavo Corsão, Melchior. Esses caras não eram do establishment. Então, esses caras estavam ali acima, você foi um pouco ali, mas não são caras assim, que produziram uma identidade cultural para o regime. Eles estavam produzindo cultura para deles, entendeu? Então, não teve, você dentro da universidade, dentro da área de humanas, quem trouxe autor liberal de direita para a discussão no Brasil foi Olavo de Carvalho.
a bibliografia que é de Roger Scruton, esses caras todos assim, que, entendeu? Assim, eu, por exemplo, acho o Imbecil Coletivo 1 um grande livro, depois que ficou premonitório, porque o camarada virou ou era, eu que não percebi, assim, porque os outros, o Jardim das Aflições é chato, o Imbecil Coletivo 2 é chato, mas assim, trouxe uma pauta aí o Theodore Dalrymple, vários escritores, digamos assim, conservadores, ou uma biblioteca assim, que não existia. Não existia. Mas isso não entra nas universidades, né? Isso é completamente minha mulher formada em economia, minha mulher é uma pessoa inteligentíssima, eu gosto dela, estamos juntos até. Ela nunca leu Mises. Ela nunca foi ler Hayek, entendeu? Agora que é Rothbard, nunca ouviu falar nisso. Nunca viu falar disso, entendeu? Assim, porque não chegava na universidade. Eu tenho um episódio da vida real, que a gente estava numa pousada uns 25 anos atrás, quando a gente começou no relacionamento, uma pousada legal em Mauá, estavam tomando um banho de rio, assim, daqui a pouco chegou um camarada com a esposa, chegou assim, chamou ela, mas Valéria? Aí a Valéria ficou falando assim, não, tudo bem, olha, não adianta se esforçar, não, porque assim, eu estudei com você na universidade. Aí ela falou assim, não adianta tentar lembrar de mim, não. Eu lembro bem de você, mas eu já era de direita naquela época, eu era completamente invisível. Entendeu? O cara falou assim, super na boa. Não tem a menor chance de você se lembrar de mim, ninguém se lembra de mim. Entendeu? Porque era o único cara de direita da Universidade de Economia. Entendeu? Então, é isso. Entendeu? Eu, quando eu escrevi um post contra o negócio de Estado, que eu acho a questão fundamental, eu acho uma questão que está aí, para mim é a discussão política, e não é uma discussão abstrata, é uma discussão contábil, aritmética, déficit primário, que é você ter uma pandemia, mortos, porque você não consegue sepultar com a velocidade, e você não teve uma discussão de queda de privilégio no Brasil, de privilégio institucional, de você não ter acúmulo disso, auxílio daquilo, auxílio moradia. Você não teve suspensão de auxílio moradia, não teve suspensão as tentativas foram todas bloqueadas. E comemoradas. A quantidade de penduricalho, outro dia saiu aqui no início do ano, antes da pandemia, que o governo tinha, esse ano, gasto não sei quantos com pensões e não sei o que, coisa. Aí tinha os campeões, aí tinha uma juíza em Macaé, ganhou 500 e poucos mil reais de aposentadoria. Uma aposentadoria que nem a Beyoncé vai ter. Entendeu? Então, assim, é uma loucura. Quantos escravos você não precisa? O ET de Magé já chegou no Brasil para receber um benefício desse aí, rapaz. Claro, mas merece. Você sabe que esse negócio do ET de Magé mudou. Cara de pau grande, pô. Cara de pau grande. Não, agora virou Pica das Galáxias. Querem mudar o nome para Pica das Galáxias. Então, quantos miseráveis você não precisa para juntar 500 pratas para dar na mão dessa bonita? Entendeu? Então, isso você tem aí várias coisas, né? Aí falamos ao mesmo tempo. E, basicamente, não dá um pouco para botar a culpa na novela, voltando à novela. Entendeu? Porque a novela é meio isso, cara. Produto de reproduz, né? Produz o que está na cabeça das pessoas, o que está na cabeça das pessoas da intelectualidade, não só de uma intelectualidade, vamos dizer assim, de uma elite econômica brasileira. Ela é formada com esses conceitos da luta de classe, da exploração, se eu estou ganhando... É um cara que é muito inteligente, conheço de criança, entendeu? O Pedro Cardoso falando, por exemplo, da mais-valia, entendeu? Se cobrir por mais-valia, ficar calado, né? Tipo assim, que você... porque a Globo ganhou dinheiro comigo, dá bicho, entendeu? Conheci os cavalos, Pedro Cardoso. Entendeu? Então, assim, tem um negocinho, ó, bichinho. Então tem um negócio ali, entendeu? Que é uma falta, não, que o inimigo é o capitalista, mesmo que eu seja beneficiado por ele. Entendeu? Assim, a doideira que as pessoas não conseguem entender, que a pauta progressista, que eu, por exemplo, assino embaixo, só é execuível em países de livre mercado. Porque aonde circulam mercadorias é que pode circular ideia. Ideia é mercadoria também. Então, quanto mais você regulamenta, centraliza, você obviamente dá poder a um instrumento que vai te cercear, vai te ver como inimigo que você não é do formigueiro. Então, é isso aí. Cláudio, você está fazendo uma quarentena tranquila ou você está brigando muito?
Não, eu tô com eu até briguei um pouco no Facebook por causa desse canal aí que eu fiz do canal não, dessa live que eu faço às quartas-feiras. Eu fiz uma outra página, separei minha página do Facebook, eu estava com preguiça de aprender outra rede, eu fiz uma página, digamos assim, mais PJ, né? Assim, um pouco mais assim. Facebook virou meio octógono, né? As pessoas vão ali para brigar. Eu não estava meio habituado com isso, uns camaradas que eu não sei quem são, então começaram meio me xingando, eu contei de manhã assim, me xingando. E é engraçado isso, né? Porque o cara tem convicção que eu sou comunista, né? Então o cara fala, não, sou comunista de merda. Assim que eu não tenho o menor problema nisso, porque assim, ao contrário, já tive que me explicar, porque ninguém acha que eu sou anticomunista, e eu sou anticomunista. Eu acho o anticomunismo, na verdade, uma opção de dignidade. Eu acho que é uma coisa de você ser antinazista. Eu sou antinazista, eu sou antifascista, eu sou anticomunista, eu sou contra. Eu falo, se tiver tempo, eu falo aqui quantos crimes eu sei de cor. Aliás, acabei de ler o Arquipélago Gulag, que é um negócio que devia ser obrigatório, essa é uma edição agora assim, mais reduzida. O cara escreve muito bem sobre as maiores iniquidades que já foram pensadas sobre assim. E ele tem um lirismo interessante, mas tem uma crueza dos fatos muito grande. E você vê um negócio desse tipo, entendeu? Pô, leia um capítulo do Arquipélago Gulag, entendeu? Só para você saber aonde a bondade não mora, entendeu? Aliás, eu vou aproveitar agora porque tem uma galera que mandou aqui para a gente em função do último programa que foi ao ar e vem mandando, né? Então tem um momento da nossa audiência e eu queria, antes de falar esse momento aqui, até explicar uma coisa aqui que eu fiquei... Um amigo meu também, eu botei num post. Essa semana a gente teve o Dia Internacional, a semana que passou, contra a homofobia. E eu botei um post com o arco-íris, né? Amor é amor. E colocando aqui que amor não tem sexo, não tem cor, não tem raça, não tem religião, é universal e deveria ser essa a base do mundo. Porra, para minha surpresa, um amigo meu, na sequência, botou, porra, que viadagem é essa? Aí é lógico que eu não vou falar o nome, já até vai, porra, eu falei para ele, como assim, meu irmão? Pô, não tô te entendendo. Não, porque, pô, isso botou, é coisa de né? Pode lavar roupa aqui. Não. Ele até já pagou, porque eu falei, cara, olha só, você não tá entendendo. Porra, é uma brincadeira desproporcional. Mas hoje, assim, pelo menos nesse meio aí que a gente está, né, assim, a opinião desse cara até meio já destoa. Antigamente, nem tanto. Camarada, na verdade, você tem, assim, vamos reconhecer os avanços, né? Você não está, obviamente, solucionado. Eu tive um irmão gay assassinado, então eu sou um cara que não minimiza isso mesmo lá em Salvador, por sinal. Você não minimiza o mesmo, mas, obviamente, como também não dá para minimizar a questão do homicídio no Brasil. Morrem muitos gays no Brasil, como também morre muitos brasileiros. Muita gente. De todos os tipos. E agora, ao mesmo tempo, uma opinião como essa dos camaradas, se é que o cara não está de sacanagem, entendeu? É óbvio que o cara paga um custo para ela. Se você não vier junto com muito perhaps, muita brincadeira, entendeu? Você não encaixa mais essa piada, e era uma piada muito fácil, entendeu? Muito fácil, entendeu? De ser feita. Exatamente porque não causava incômodo. Qual é o problema da piada? É óbvio que existe o humor que incomoda, entendeu? Existe vários correntes, tem o humor agressivo, tem o humor perigoso, tem um documentário sobre isso na Netflix, sobre o humor nos piores lugares do mundo, que o cara vai fazer humor na Arábia Saudita, mulher feminista fazendo humor na Arábia Saudita. Tem um negócio perigoso pra cacete, óbvio que tem. Óbvio que tem isso, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, aqui, tanto na velha e boa civilização ocidental, na velha e boa democracia ocidental, e até aqui em nossas latitudes, contando todas as nossas barbáries e problemas, né? A gente melhorou algumas coisas, melhorou bastante coisa, a expectativa de vida, até a questão disso. Um camarada que, eu me lembro assim, uma vez eu estava no aeroporto de Floripa, né, muitos anos atrás, aí um camarada viu a gente estava fazendo não sei o quê, aí o camarada veio contando piada, né? Aí o camarada veio contou um monte de piada de racial, mas 4 ou 5 de cara, assim, aí quando o cara parou assim, piadas curtinhas,
Eu falei assim, cara, sabe qual é o problema da piada racista? Aí o cara falou, porque se ela for boa pra caramba, a gente vai rir, aí você fala, não adianta reclamar depois, porque tu riu também, aí você fica meio aquela coisa. Agora, se a piada for ruim assim, você só vira um nazista. Entendeu? Você é só um nazista, filha da puta, então não fica engraçado. Então, o problema da piada é que ela não causa risada, porque se ela causa risada, ela pode ser até estranha, mas você ganhou a cumplicidade do também. Se fudeu, riu. Entendeu? Agora, se ela não causa risada, se ela causa incômodo, é óbvio que você vai para outra praia. Porque se você não for para outra praia, primeiro que você não vai virar humorista. Entendeu? Porque você só causa, você vai virar incomodista, né? E assim, você vai ser um cara, vai ser polêmico, então você vai ter um camarada assim, e mesmo que você tenha uma galera punk te assistindo, que quer isso, então você, digamos assim, também não vai fazer o que incomoda essa galera. Você vai fazer o que ela quer. Entendeu? Porque também se você for lá fazer uma piada fofa, o cara vai ficar injuriado com você, que traiu a galera. Então você sempre está jogando com a tua plateia, né, velho? Então é meio um pouco aliás, você acha a sua plateia. Né? A Sandra fala aqui pra gente que enquanto houver dinheiro público sem licitação, o pico da pandemia será adiado para o mês seguinte. A Valéria coloca aqui que minha manicure veio na minha casa desde o começo dessa bosta. Só veio uma vez, recebeu uma ligação e não teve coragem de dizer que estava trabalhando. Sim, o dia chegou, conseguiram fazer os trabalhadores terem vergonha de trabalhar. O Carlos fala, por que não trocar a hashtag Fique em Casa pelo hashtag Seja Responsável? E aqui, blá, 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 cadê? Me perdi aqui. O André fala o seguinte, que as nossas mídias estão pautadas por agenda 7 canhota, né? Pela agenda 7 da canhota. E para fechar, vai pegar você aí, o Davi, em Portugal, que diz que... lá vem, é piada, mas enfim... O português é muito difícil, principalmente quando coloca pouco bacalhau no bolinho. Essa é velha, inclusive, mas enfim, é o Joca. Então, assim, eu sei que a nossa audiência em Portugal não está muito boa, a gente acaba fazendo piada. A gente não, né? O Joca que mandou uma piada de português, mas enfim. Ver o pessoal, enfim, esse papo do dinheiro público, cada vez um governante. Fala que daqui a 15 dias, e pegando a pegada, aproveitando a pegada do canal, fica difícil, por exemplo, eu que tenho uma agência, né, de comunicação e marketing e tal, meus clientes todos ficam ansiosos, né, e perguntando sempre, na expectativa do mês seguinte, né, porque agora, por exemplo, a expectativa é que a quarentena vai diminuindo, vai verticalizando, vamos colocar assim como aí em Portugal, parece que já deu uma amenizada e tal, com responsabilidade, mas o fato é que as pessoas estão zero, o faturamento caiu para zero, ninguém está ganhando nada praticamente. As pessoas, até mesmo no online, tirando alguns segmentos que conseguiram e já estavam nessa onda, mas principalmente segmentos, né, como a gente já falou em outros programas, de delivery, né, supermercados, e por aí vai, o pessoal, em geral, se não está zero, está perto do zero. E fica sempre na expectativa do governante, no caso do governador, né, porque já saiu da esfera federal e tal, liberar ou aliviar. O Bolsonaro recentemente aliviou academia, se eu não me engano, bares não, desculpa, bar foi no Paraná. Salão de beleza e... Salão de beleza e mais alguma... E academia, salão de beleza e barbearia. Enfim... Mas, assim, existe todo um segmento, né? Existe muita gente aí aguardando, pelo menos, alguma sinalização com protocolos, inclusive. Então, assim, eu vou aproveitar até o Davi, que estava falando em off ainda há pouco, que parece que as coisas estão voltando ao normal aí de uma forma mais responsável, ou a informação que chegou aqui está errada, Davi? As coisas estão voltando, eu não diria ao normal, mas estão voltando. O que acontece é o seguinte, Portugal entrou aqui na fase 2 de reabertura, então, por exemplo, o restaurante que ele podia funcionar somente ali de takeaway, delivery ou outras palavras em inglês, agora ele realmente pode abrir e receber as pessoas. O que acontece é o seguinte, tem pouquíssimas pessoas que vão no restaurante, você ainda tem uma galera com receio de ir ao restaurante, aí você tem uma galera que perdeu o emprego, não pode ir para o restaurante, e aí você tem o dono do restaurante dizendo que agora
ele está com mais prejuízo ainda, porque ele tem que abrir o restaurante todo e não chega o break-even dele, a conta não fecha. Então, ele preferia até quando estava fechado. Então, assim, a gente está voltando a alguma coisa que as pessoas estão entendendo o que é essa coisa. Normal não é. Cara, vamos lá, de novo, um assunto muito complexo, das pessoas precisam de soluções simples para as coisas complexas, mas isso tudo, obviamente, você pode pedir protocolo, você está clamando aos céus, você está clamando, alguém precisa fazer alguma coisa, alguém precisa descobrir uma vacina, alguém precisa fazer um protocolo, alguém precisa fazer, por exemplo, obviamente aqui eu sou um cara liberal de old school, beleza, você vai acabar do Estado agora, porque é tudo verba pública, vai vir da onde? Entendeu? Qual a atividade privada que Exatamente. tem que você se você libera atividade privada e você vai, ninguém conhece, vamos de novo, entendeu? Nunca foi vivido isso. Isso é o 11 de setembro vezes 1000, isso é a Segunda Guerra Mundial vezes não sei o quê, isso é a gripe espanhola vezes não sei o quê. Por quê? Porque nunca a gripe espanhola não foi no mundo todo, a Guerra Mundial não foi no mundo todo. As pequenas cidades que não viram falar, os mortos demoravam para você ouvir. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas, óbvio que é um drama perder os empregos, mas se 1 milhão de pessoas perderem as vidas, também é complicado. As escolhas são muito complicadas, porque você está fazendo escolhas no cego. Várias coisas que você pode pedir aqui pode ser, em vez de não sair de casa, vamos pedir para as pessoas terem responsabilidade. Pô, a gente pode pedir um monte de coisa para as pessoas não falarem mais palavrão, para as pessoas serem mais bem educadas, para as pessoas não ligarem mais suas caixas de som alta, entendeu? Você tem Portugal, você tem o Brasil. Pô, Portugal deve caber, você pega 6 favelas do Rio de Janeiro, deve dar Portugal. Entendeu? Então você tem algumas coisas aí por que você houve uma fuga massiva de brasileiro para Portugal? Porque Portugal é melhor estruturado. Portugal tem uma saúde pública melhor, tem um transporte público melhor, tem menos gente, tem menos pressão, tem menos aglomeração. O bicho, se você vai chegar assim, é óbvio as pessoas têm necessidades, é óbvio que as pessoas têm que sair para vender coisas, as pessoas o drama é que é muito sofisticado discutir opção. A economia, isso ainda estamos no nível da frescurinha. Porque se for guerra, bombardeando, não sei o que, ninguém não tem tempo para pensar nisso. Tem que fazer o que der. Só que agora você tem um negócio assim, realmente tem gente morrendo. Não adianta tu negar, não, estou enterrando o caixão com pedra, é um complô da Globo com a CIA, o FBI, para atrapalhar o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, entendeu? Morreu um monte de espanhol, morreu um monte de italiano para sacanear o Bolsonaro, entendeu? Só de sacanagem. Entendeu? Então, você tá vendo aí, desde a guerra do Vietnã, não morre tanto ser humano ao mesmo tempo. Tsunami, 150 mil na Indonésia, ali no lugar, você não viu, você ouviu falar nisso. O World Trade Center foi lá em Nova York, entendeu? Isso aqui é do teu vizinho, cara. É do teu lado, então a gente não sabe. Você pode jurar que daqui a 3 semanas todo mundo que está nessa live está aqui, está live, entendeu? Então é complicado, entendeu? É complicado, entendeu? E mais ainda, a gente está demandando. A gente tem uma coisa, uma tempestade perfeita, que uma das coisas que você clama os céus é pelo Estado. Uma notícia que a gente tem, o Estado brasileiro ele nunca entregou nada de que ele foi solicitado. A única coisa que ele tem que é craque é para arrecadação. Então o resto tudo ele não entrega. E mais ainda, esse troço que não tem o hábito de entregar, não tem o hábito da eficiência, não tem o hábito de fugir do desperdício, não tem essa capilaridade toda para ser mandada centralmente, mas quem está mandando centralmente é um doido, entendeu? Que foi eleito pelo povo, entendeu? Então, clamar aos céus, o Bolsonaro abriu... Qual é a Academia Federal? Qual é o Salão de Beleza Federal? Qual é a Barbearia Federal? Entendeu? Ele abriu... Isso é totalmente inócuo. Ele vai mandar em que barbearia? Quem manda a barbearia é a prefeitura. Entendeu? Então o cara começa a fazer uma farofa danada. Pô, tá, manda aí, fala assim, abre o Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II está na Constituição. A Constituição brasileira é tão doida que tem um colégio da Constituição dizendo que é obrigado a ser federal. Então, segue a Constituição, o Colégio Pedro II é federal, todas as universidades são federais. Abre aí, pô.
Abre, entendeu? Então fica uma farofa, entendeu? Fica uma discussão completamente periférica, porque ninguém quer cair dentro da discussão, porque ninguém sabe por onde pega esse touro. Entendeu? Você vai chegar, a única coisa que você ficar rezando, pelo amor de Deus, é para não ter fila de cadáver na porta do hospital, porque você não tem hospital. Você não tinha hospital. Ou a galera assim, pô, para de morrer de bala, para de morrer de mosquito, para não pressionar, entendeu? Porque a gente sempre a gente vive pressionado, velho. Então, tivemos um convidado, Cláudio, essa semana aqui, que falou até uma coisa interessante que a gente estava falando. Você só uma Bolsonaro, coisa interessante para falar? Não, falou várias, mas uma delas é que me lembrou. Não, que ele falou o seguinte, que tu pode reclamar do que for do Bolsonaro, mas que ele ganhou na autenticidade. Ele falou que não sabia economia, que ele não sabia... enfim, que ele nunca foi do cargo... Ele sempre foi do baixo clero. Enfim, ele falou que, logicamente, que houve uma aversão ao PT, que o PT, inclusive, ajudou muito. Até foi um post teu que eu li essa semana que o próprio... A esquerda ajudou a direita, agora a direita está ajudando a esquerda a voltar ao poder. Uma coisa assim que você colocou, que, fazendo alusão ao Bolsonaro. Não, eu acho que a melhor chance para o PT é o Bolsonaro fazer as escolhas que está fazendo, que ele está tentando trocar a base de apoio dele dos setores, digamos assim, mais médios para os setores mais populares, né, com Bolsa Jair, com um monte de coisa desse tipo. Agora, a coisa é voltar a ser nicho, como o PT também voltou a ser nicho. Entendeu? O PT, para sair de 20%, levou um tempo. O segundo turno não vale. Entendeu? Então, para você levou um tempo. Então, para você, porque você atraiu os setores médios. Os setores médios hoje, eles estão meio, sabe, trancados em casa, desesperados, pedindo solução aos céus, não estão com o cavalo amarrado no poste nem do... Agora, a melhor chance, obviamente, para a esquerda é esse projeto desmoralizar de vez qualquer coisa que está fazendo a força danada, né? Tá fazendo a força... O convidado falou exatamente isso. Falou, bom, autenticidade na propaganda é tudo hoje em dia, principalmente com as redes sociais. E ele falou que um dos motivos que, na opinião dele, a vitória do Bolsonaro, além da rejeição ao PT, a corrupção, né, foi a autenticidade, porque ele não tem, por exemplo, a liturgia do cargo. Ele fala o que ele quer, ele esculacha todo mundo, ele bate boca, mas ele era assim como deputado. E segundo o nosso convidado, ele parece estar numa eterna campanha. E o que leva também, às vezes, algumas pessoas a acharem interessante, a ver uma coisa diferente e tal, e outras, logicamente, mas se você tirar o Bolsonaro e botar Lula, você faz exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Não tem muito apreço pela liturgia, fala diretamente ao coração da plateia, e não sei o que tem coisa. E você tem isso mesmo, você tem uma profunda... Está aí os institutos de pesquisa. Você tem outro dia, semana passada, por causa desse Bolsa Jair, descobriu não sei quantos milhões de brasileiros invisíveis. A gente não é só Yanomami, que a gente não conhece o brasileiro. A gente tem um olhar sobre o Brasil de muito pouca gente. Você pega os estudiosos brasileiros. Primeiro assim, a elite pensante brasileira não suporta nada do que o povo brasileiro consome. Nada. Em termos assim, o que o brasileiro ouve, o que o brasileiro vê, qualquer coisa que foi popular no Brasil, a palavra popular no Brasil é um negócio que tira valor. É o carro popular, a garota popular nos Estados Unidos é uma coisa, que é outra. Entendeu? Que a garota está muito popular, está muito falada. Entendeu? Então, você tem um negócio aí dessa massa gigante, que o camarada fala, da onde vieram essas pessoas, esses 57 milhões que são pesquisados só na urna, porque, obviamente, também já sabe o que não deve ser falado, ele não vai fazer uma opinião assim, se expor à toa. E esse camarada, ele é óbvio que o Bolsonaro e o Lula estão mais perto desse camarada do que, por exemplo, o Fernando Henrique esteve. A Dilma foi poste, é diferente. É diferente. A Dilma ser eleita não tem nada demais. Na história do Brasil tem 100 Dilmas. A Dilma ser reeleita é que é impressionante. Por isso que teve... Sim, mas aí você tem que ver por que também, porque aí também ela blindou tudo que é má notícia. Por que a Dilma inventou nova matriz, contabilidade criativa, tudo que é esqueleto, assim, eu falo isso, se a Dilma fosse belo spinning fiscal, né? Se ela fosse guatemalteca, estava em cana, meu querido. A sorte é que é brasileira, entendeu? Mas a Dilma é outra história.
Mas hoje o Bolsonaro e o Lula não é à toa que são os players mais falados, não é à toa que tem essa. Outro dia eu recebi um vídeo ontem de uma mulher gritando em Brasília que você, na frente do Supremo, vão embora do Brasil. Uma mulher possessa, possuída, vestida de verde e amarelo gritando. E eu me lembrei exatamente de uma outra em frente lá quando o Lula estava preso, gritando que ela queria visitar o Lula de qualquer jeito para saber se ele não estava sendo torturado, se ele estava tomando banho de sol, não sei o quê. Então, esse tipo de galvanização, de paixão louca, não sei o quê, os dois têm muito próximos. E na história do Brasil, a gente teve lá a Jânio, a gente teve outros também que jogaram com essa galera ali. Não é à toa que você aparece ao Silvio Santos quando foi candidato, entendeu? O Hulk uma tentativa de um outro diferente, o Hulk é um outro extrato, digamos assim, outra tentativa. É um cara que teria popularidade, mas não seria tão ali do populismo, vamos dizer assim. Mas essa galera aí, a gente também, o continente está habituado, né, cara? O que a gente teve de governantes engraçados, assim. O Bolsonaro, ele podia ser um personagem da Praça Nossa, tranquilamente. Eu entrava todo dia lá, o cara, tá ok, o cara lá, mas é isso aí, diga. Fale. Vamos lá, eu vou aproveitando aqui, a gente estourou o tempo, já tem tempo. Minha mulher tá me chamando. Já estouramos o tempo, então vamos aqui na nossa reta final. E aproveitando aqui a nossa reta final, eu vou fazer um merchan para o Davi ficar contente, que toda hora a gente fala aí, o merchanzinho aqui, ó. Aqui, startup pós-digital do nosso amigo ali que ocupa aquela janelinha. Como a Cabala, física quântica e o Vale do Silício podem transformar o seu propósito em uma startup. Tá aí o merchan para você, Davi. E já deixando, vamos deixar o convidado por último. Link na Amazon. Link aqui embaixo. Link aqui embaixo. Vai para a Amazon. Vamos deixar o nosso convidado. Vou dar de presente para minha mulher. Minha mulher está estudando isso. Aí, pronto. Bom, já temos aí. Então, assim, vamos deixar o Cláudio Manuel por último e vamos à nossa reta final, por favor. Estamos com o tempo muito estourado. Vai lá, Davi. É o seguinte, o Cláudio Manuel estava falando, e aí surgiram uns pensamentos aqui na minha cabeça, porque fala bem também o Cláudio Manuel, né? Gata primeira, segunda, terceira, quinta e vai com tudo também, né? E aí surgiram uns pensamentos aqui na minha cabeça que eu preferi guardar aqui para essa hora, que é o seguinte: a nossa audiência é muito empreendedora, a galera que está estudando, o pessoal que quer abrir um negócio, e coisas que um empreendedor pode aprender com um humorista. Isso a gente já fez aí no episódio algum passado, aí, empreendedor pode aprender com artista, mas eu queria agora empreendedor aprendendo com humorista, porque tem um pensamento do seguinte: o DNA é o mesmo do empreendedor e do humorista. Os dois precisam ter uma capacidade analítica de entender o Brasil. Vamos falar agora pontualmente do Brasil. Os dois precisam ter uma capacidade de análise muito boa, de autoquestionamento. A diferença dos dois é que o empreendedor fala o seguinte: espera aí, tem um problema aqui, como é que eu vou fazer para monetizar isso? Aí ele cria um produto, cria uma empresa, cria uma solução e vende. O humorista fala o seguinte: ok, como é que eu posso fazer para transformar isso numa piada? Mas os dois, eles têm uma capacidade de análise, eles têm uma capacidade de questionamento. O que o empreendedor precisa aprender com o humorista é o seguinte: é a capacidade de rir de si mesmo. A gente precisa levar as coisas a sério, a gente precisa levar política a sério, futebol a sério, religião a sério, tudo a sério. Mas a gente precisa rir de nós mesmos. Porque às vezes a gente falha numa tentativa, é uma venda que não gira, é um cliente que não respondeu a ligação, e a gente começa a se abalar. E o humorista é aquele cara que ele mata no peito ali e fala: cara, vou fazer uma piada disso aqui e vou rir da situação, e daí surge um programa de TV, um stand-up comedy, mas surge uma coisa através de você levar as coisas a sério e rir de si mesmo. Então você que está ligado, a gente aqui até agora, com certeza, se você está aqui até agora, que você está inscrito nesse canal, pensa o seguinte: leve as coisas a sério, mas não se leve tão a sério assim. Faz sentido isso, Cláudio Manuel? Cara, faz sentido. Eu sempre brinquei até com um camarada, muita gente que vê assim, você está de férias e fala assim: pô, desculpa atrapalhar as suas férias. Eu falei: não, brother, eu só tenho as férias porque você pagou por elas. Você é o cliente. Entendeu? Assim, a ideia do cara entrar no nosso programa, a gente sempre lidou como o cara que entrou na nossa loja.
entendeu? E a gente nunca deixou o cara ir para a loja do lado. O nosso formato de programa era uma coisa que nos dificultava muito. A gente chegou a fazer programa com meia hora, 30 minutos de exibição e 35 quadros. Assim, naquela época, hoje é mais comum essa coisa mais fragmentada. Naquela época, por quê? Porque a gente também tinha uma época assim, a gente não vai deixar o cara mudar de canal. Ele vai sempre ter alguma coisa assim. Então a ideia de que você tinha, obviamente, depois de 20 anos, um estoque, uma ideia, digamos assim, algumas ferramentas que você recorria. Mas você também tinha a preocupação, não só no início de todo ano, de ter novidades, como também ter, ao longo das semanas, essa atração para o público. Você atrair o público, você lidar com a sua clientela, e mais ainda, você tem a capacidade que, dependendo do seu setor, obviamente, se for micro empresário, você bate cor na cabeceira, faz tudo ao mesmo tempo, mas quanto mais você for capaz de acreditar realmente na capacidade do time, entendeu? De você fazer time, e mais ainda, o time, na minha área, não sei em todas, mas em muitas áreas hoje, você está o tal do coletivo criativo não hierárquico, que você tem um lugar onde as pessoas podem se desafiar, ser desafiadas. Tem uma arena onde as leis não são tantas, entendeu? Assim, que você pode tirar um pouco as amarras, óbvio, tem um nível de agressividade, de educação mínima, não sei o quê, mas onde as ideias, você pode até ofender pelas ideias, entendeu? Se você está ofendendo as ideias, eu acho que, e obviamente depois aquilo também tem ordem, né? Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com essas zonas de criação, digamos assim, espontânea, mas a gente sempre soube quem mandava no estúdio, a gente sempre soube quem entregava, e a gente soube quem era chamado para cumprir o prazo, entendeu? Você tem agora, na medida que você tem hoje, muita competição, muito nicho, a coisa do empreendedor, a boa notícia para o país também é que você já ouve falar disso, você não ouvia falar disso. A cultura do empreendedorismo, você tinha que viajar para ouvir falar disso. Entendeu? É um negócio muito mais fácil você falar de civilizações alienígenas do que cultura de empreendedorismo. Entendeu? Já tem algum tempo que tem. Obviamente, nós não temos uma cultura de empreender, uma cultura do self-made man, a cultura do camarada que é da meritocracia, como a galera que, né, fugiu do novo mundo e foi para cima. Porque tem uma galera que fugiu do pecado e outra galera que veio pecar. A gente pegou a galera que veio pecar. Entendeu? Então a gente é bom de um monte de coisa, a gente é bom de festa, é bom de tudo, mas da coisa de ética, de trabalho é mais para riba. Então está mudando essa coisa também de você ver o empreendedorismo. Só até para encerrar, mandar um beijo para todo mundo, obrigado, de tudo. Mas teve um negócio que, por exemplo, eu fiquei muito surpreso por um post que eu fiz no negócio da cultura do Estado e fui chamado para conversas, debates, tudo. Foi a existência de uma galera, é uma bolha até grande, discutindo coisas que não eram sequer autores, livros, referências, ideias, entendeu? Problemas, entendeu? Entraves, entendeu? A gente foi muito bom de criar esse cipoal que a gente parece que não consegue sair dele. Então, quando a gente encontra pessoas que estão ali no mesmo cipoal, mas, né, tentando mostrar caminhos, é sempre legal. Por isso que eu agradeço o convite. Valeu, Cláudio. Márcio Abreu, rapidamente, vamos encerrando o programa, por favor. Cara, quero agradecer ao Cláudio, foi um papo assim maravilhoso. E o Cacete Planeta, cara, a gente fala muito de disrupção hoje nesse mundo do empreendedorismo, né? Foi totalmente disruptivo. Ele entrou com uma proposta diferente, chegou na televisão com o pé na porta, falava mal dos programas da própria emissora, tinha toda uma pegada que na época ninguém podia imaginar. E assim, acho que hoje o mundo precisa mesmo da gente voltar a se libertar, se permitir e parar de ficar. Eu acho que tem coisas que evoluíram, fato, não tenho dúvida, né? Alguns discursos eram muito ruins, mas hoje a gente não pode falar a palavra denigrir. Isso é uma bosta. A gente começou a ficar muito policiado de todas as formas. E a gente tem que aproveitar, sabe, essa coisa que a gente tem. Cada um tem isso muito vivo. De se indignar, de você ter opinião, de você ter palavra, de você ter... Você não pode falar nem muito vivo, que você está discriminando os mortos. Hoje tem... E morto, de repente, vai ser a maioria, velho. Então, a gente tem que ler e vai... Olha, Cláudio,
parabéns aí pelo trabalho da vida, né? Não é só de bater o papo hoje. Porra, vamos procurar espaços democráticos pela vida para a gente poder se manifestar. É isso. Que assim seja. Valeu, galera. Tem que almoçar. Valeu. Fica o convite para qualquer momento a gente voltar um papo e tal. Muito legal. Abração. A gente se vê. Beijão. Aí, não engorda você em Portugal.